Oi, gente, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. Meu nome é Marcos, esta é a aula número 59, cujo título é Constância Perceptual. Então, vamos a uma questão inicial. Qual quadrado é mais escuro, o A ou o B? Olhe a imagem a seguir e tente responder por um breve momento, pausando o vídeo, se você considera esse quadrado mais escuro ou esse quadrado mais escuro. Pausou o vídeo, tentou responder, daqui a pouco nós voltamos a esta questão. Então, para iniciar agora a aula propriamente dita, vamos a um exemplo relacionado ao trânsito. Considere que você é um motorista ou um passageiro de um automóvel, você está no banco da frente, seja como motorista ou como passageiro, e os carros estão se deslocando, você também está se deslocando numa pista, tem outros veículos ali. No entanto, como você não está com muita pressa, a sua velocidade está um pouco menor do que a dos demais carros. Então, esses veículos aqui, eles passam pelo seu campo visual e conforme eles vão acelerando, vai aumentando a distância entre eles até o ponto em que esse veículo vai ficando cada vez menor e você vai percebendo ele do ponto de vista do tamanho da informação que incide na sua retina como cada vez menor. Não obstante, todavia, entretanto, porém, apesar dele estar diminuindo na sua retina, você não tem a experiência fenomenológica de, meu Deus, o carro está encolhendo, os carros estão encolhendo, o mundo está encolhendo. Da mesma maneira, se você estiver numa pista, numa via de mão dupla, e tiver um carro vindo na faixa na direção contrária, você não tem a impressão de que o carro está crescendo, está aumentando o seu tamanho, mas você tem a percepção de que ele está se aproximando, ok? Então, isso ilustra o conceito que é o core da aula de hoje, é o cerne desta aula, que é o conceito de constância perceptual. A constância perceptual é a tendência do sistema perceptual de perceber os objetos como estáveis, apesar das mudanças nos sinais que chegam até os receptores sensoriais. Para fins dessa aula, eu vou falar de constância perceptual na modalidade visual, que é o que nós temos nos focado na disciplina aqui de Introdução à Psicologia. Então, a ideia é que a estimulação, aquilo que chega aos nossos órgãos dos sentidos, está mudando o tempo todo, inclusive porque eu mexo os meus olhos, ou mexo a minha cabeça, ou os objetos no mundo estão se mexendo, estão interagindo comigo. No entanto, o sistema cerebral, cognitivo, tenta organizar e dar um sentido a essa percepção, para que ela seja entendida da maneira mais acurada e estável possível. Por exemplo, imagine as portas de uma residência. Então, aqui eu tenho a porta totalmente fechada, aqui eu tenho ela com uma pequena fresta, e aqui eu diria que ela está mais entreaberta, dá até para uma pessoa passar aqui por ela. Apesar de percebermos cada uma dessas imagens como diferentes graus de abertura de uma porta, há uma constância perceptual. Aqui eu tenho um retângulo. Aqui, quando a porta começa a se abrir, a percepção seria mais de um trapézio, talvez. Mas eu não falo, nossa, a porta está mudando de formato, ela deixou de ser um retângulo, está virando um trapézio, e cada vez um trapézio com a base maior, bem mais comprida do que a base menor. Não, eu continuo percebendo a porta como retangular, só que vista de um ângulo diferente. Ou seja, os nossos cérebros evoluíram para favorecer a consistência da percepção, sobre a acurácia, inclusive. Ou seja, o mais importante é que nós percebamos consistentemente isso como porta, e como a mesma porta, e não como um objeto chamado porta que está mudando o seu formato ao longo do tempo. É a mesma porta, ela continua sendo retangular. Não obstante, os meus órgãos dos sentidos, entre aspas, recebam essa informação. Aliás, entre aspas não, né? Sem aspas. Recebam essa informação como se fosse uma porta com formato não retangular, com formato trapezoidal, né? E qual que é o problema que está posto aqui para o sistema perceptual? O grande problema é que as imagens retinais, mesmo para objetos familiares como os da porta, mudam sob diferentes condições de visão. Pode ser pelo ângulo, pode ser pela luminosidade, pode ser pela distância. Então, o tamanho que chega na imagem retinal pode encolher, pode aumentar, mas o tamanho da nossa percepção não muda. Em outras palavras, posso dizer de uma outra maneira, o estímulo proximal muda, ou seja, aquilo que está chegando na minha retina
próximo aos meus fotorreceptores, onde vai ter a transdução da informação, isso vai ser enviada para o cérebro posteriormente, isso muda. O que está chegando aqui, quando eu foco minha visão aqui, é uma configuração da porta. É um retângulo. Aqui é um trapézio, aqui tem uma área branca maior, aqui tem uma área branca ainda maior e a região aqui marrom diminuiu um pouco nessa área, mas eu continuo percebendo como sendo a mesma porta, ou seja, o estímulo proximal está mudando de uma imagem para outra, mas o estímulo distal, ou seja, aquilo que está lá fora, no caso a porta, é percebido como sendo o mesmo pelo meu sistema perceptual. E isso é muito importante porque sem a constância perceptual, nossa percepção da realidade seria um contínuo estado de fluxo, ou seja, seria como se fosse uma confusão de estímulos em que nós não conseguimos dar sentido a esses estímulos. E nós já vimos em aulas anteriores, incluindo essa aula que eu destaco aqui de princípios de organização perceptual da psicologia da Gestalt, que o objetivo do nosso sistema cognitivo é tentar perceber as coisas da maneira mais simples possível. O que é mais simples? Perceber a imagem aqui como a mesma porta ou como algo que está se transformando, se metamorfoseando conforme a porta é aberta ou fechada, ou conforme eu me desloco e interajo com essa porta no meu ambiente. É considerar, no caso, que a porta é a mesma, né? O que está mudando é o que chega nos meus órgãos sensoriais, mas o estímulo distal não está sofrendo transformações. Então, a seguir, a gente vai começar a falar de alguns tipos de constância, porque a constância pode acontecer em diferentes atributos do estímulo. Eu começo falando da constância de forma. Para isso, tente responder a pergunta a seguir. Quantos ângulos retos a imagem abaixo possui? Só para lembrar, ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus, que se eu tiver uma linha horizontal aqui e tiver uma outra linha vertical, suponho que ela é uma retinha mesmo, isso dá para formar um quadradinho aqui. Então, isso é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Que forma isso daqui, tipo a letra L, ela forma um ângulo reto, né? Não o meu L especificamente, mas a letra L de verdade. Então, pausa o vídeo e tente responder a questão a seguir. Pausou o vídeo? Tentou responder? Olha, eu não sei a resposta também, né, de quantos ângulos retos tem um cubo, mas a imagem abaixo, do ponto de vista de como ela está apresentada aqui, eu acredito que não tem nenhum ângulo reto aqui. Pasmem ou não. Na verdade, se a gente for olhar aqui e começar a colocar quadradinhos aqui sobrepostos, a gente vai perceber, não sei se eu consigo fazer isso aqui com a borracha, talvez. Não, minha borracha não é quadrada, que pena. Não vai dar para fazer isso com... aqui também não vai dar. Não vai dar. Bom, então deixa. Na verdade, aqui não tem nenhum ângulo reto, tá? Por quê? Porque tem uma abertura maior, aqui é um ângulo maior que 90 graus, aqui é um ângulo menor que 90 graus, aqui também é menor que 90 graus, aqui é um pouquinho maior que 90 graus, enfim, não tem ângulos retos aqui, né? No entanto, nós percebemos como tendo ângulos retos, né? Nós percebemos isso daqui como sendo um ângulo reto, isso aqui sendo um outro ângulo reto, isso aqui outro ângulo reto, aqui também, que também, que também, que também, que também, que também, e por aí vai, tá? Ué, mas não tem ângulo reto, né? Claramente, se eu for observar aqui a abertura é maior, o ângulo aqui é maior que 90 graus, se eu fizesse uma medição, do que aqui, que é um ângulo menor que 90 graus. O que acontece? A projeção do cubo na retina muda conforme o ponto de vista. Ou seja, se eu rodar esse cubo, se eu mexer esse cubo, o que está chegando na retina de cada um de nós muda. Mas, ainda assim, nós percebemos sua forma como invariável, ou seja, nós percebemos como tendo a mesma forma, logo como tendo múltiplos ângulos retos. Eu não sei exatamente quantos ângulos retos tem aqui, como eu disse, não fiz essa contagem, mas nós percebemos todos esses lados aqui como tendo 4 ângulos retos, tá? Isso acontece por conta da constância de forma, ok? E um dos motivos pelos quais isso acontece, evidentemente, é porque nós conhecemos o objeto cubo tridimensional no mundo real. Nós interagimos com esse objeto, nós fomos escolarizados, e aí expectativas nossas, da nossa experiência prévia sobre cubos, influenciam aquilo que a gente está percebendo e perceber isso como um objeto constante, estável, né? No caso, na aula sobre processamento top-down e bottom-up, eu falo um pouco mais sobre isso. Se você não viu, recomendo que você dê uma conferida no link que está aparecendo no card em algum lugar aqui da tela, ok? Vamos a um segundo exemplo agora, constância de cor. O que seria isso? Aqui é uma pergunta bem simples, quais são as cores da xícara que vai aparecer a seguir? Então, tem uma xícara aqui,
e acredito que vocês vão concordar comigo que essa xícara tem uma única cor, que provavelmente a maioria das pessoas vai chamá-la de branca. Muito embora a gente consiga perceber que a tonalidade aqui é um pouquinho diferente, né? Parece que tem uma sombra aqui, nesse contorno que eu estou fazendo, né? Que eu não precisava ter feito, acho que quase todo mundo está vendo, todo mundo deve estar vendo. Porque provavelmente a luz está incidindo dessa região aqui da imagem. Então aqui tem, por exemplo, uma janela e tem os raios luminosos do sol. Então chegando aqui, estão incidindo uma luz desse lado da xícara e aqui desse lado está pegando sombra. Então é por isso que eu tenho uma percepção aparente de cores distintas, mas isso não faz com que eu pense, nossa, né, que xícara interessante de duas cores. Então o que acontece aqui? A quantidade de luz refletida varia ao longo da superfície da xícara, mas percebemos a xícara como tendo uma única cor. Por quê? Constância de cor. Se eu começar a rodar a xícara, eu não vou ficar pensando, nossa, agora a região que estava clara agora ficou escura e que estava escura ficou clara, logo a cor da xícara está mudando. Não, eu continuo percebendo a xícara como sendo branca. Mais um exemplo, constância de tamanho. Qual é o maior poste a seguir e qual é o menor? Nessa imagem aqui. Bom, eu não sei dizer se tem diferença objetiva entre o tamanho e a altura dos postes, mas a minha intuição aqui, olhando esses postes, é que todos os postes têm o mesmo tamanho, né? Aproximadamente eles são iguais. No entanto, eu claramente posso dizer para você, objetivamente, o que chega aqui na minha retina, esse poste aqui é menor do que chega na minha retina, do que esse daqui. Esse aqui nem coube na imagem. Esse aqui é menor ainda, esse é menor, os lados do fundo eu nem consigo identificar eles porque eles começam a se misturar muito. Embora os postes mais distantes projetem imagens menores na retina, nós não os percebemos como postes menores. Por que isso acontece? Bom, tem processamento top-down e bottom-up envolvido, né? Tem o fato de que existe a constância de tamanho, então conforme eu vou me deslocando aqui na pista, os postes que estão mais distantes, eles vão crescendo em tamanho, mas eu não percebo eles como objetivamente crescendo. Eu só percebo eles como ficando mais próximos de mim, enquanto observador. E na aula lá de percepção de profundidade, que eu falei de pistas monoculares e binoculares, recomendo que você assista também, eu falo de algumas pistas que tem aqui na imagem, por exemplo, altura relativa, convergência de perspectiva, né, com ponto de fuga aqui. Nós temos também aqui a gradiente de textura. Os próprios postes formam gradiente de textura, mas as árvores também, o gramado também. Então temos várias informações aqui que são pistas monoculares de percepção de profundidade. E essa percepção de profundidade compensa o fato de que os postes estão a diferentes distâncias, logo eles têm os mesmos tamanhos, ou seja, mais uma vez uma estabilidade no nosso ambiente perceptual. Então agora eu quero falar sobre dois casos que ficaram famosos em algum momento aí da internet e que falam um pouquinho sobre constância perceptual em algum sentido. A primeira delas já é um tanto antiga, tem mais ou menos uma década, é uma trend que ficou conhecida como The Dress, que seria o vestido, ficou conhecido em um site chamado como BuzzFeed, que a pergunta era quais são as cores do vestido, e isso ficou muito em voga na internet porque diferentes pessoas percebiam o vestido a seguir em cores distintas, né? Peço que você pause o vídeo e tente dar a sua resposta, quais são as cores desse vestido. Pausou o vídeo? Tentou responder? Tenta mostrar para alguém também, vai ser bem interessante você perceber que diferentes pessoas percebem cores distintas de uma mesma imagem vista na mesma tela do mesmo celular ou do mesmo computador. Em particular, sempre que eu olho essa imagem pela primeira vez, eu tenho uma tendência a ver esse vestido como branco e dourado, tá? Mas eu mostrei para minha mãe quando eu estava preparando essa aula e ela disse que via como azul e preto, né? Pasmem vocês que enxergam como eu, branco e dourado. De vez em quando eu olho um pouco mais e falo, agora eu consegui enxergar azul e preto. São cores tão diferentes, como que isso pode acontecer? Pois é, o fato de algumas pessoas enxergarem duas cores e outras pessoas enxergarem duas cores completamente diferentes não significa que está acontecendo um erro de percepção propriamente dito, mas isso é uma consequência de diferentes suposições que diferentes observadores fazem sobre a iluminação da cena. Então, o que acontece aqui? Em algumas situações, a luminosidade da cena é importante para nós inferirmos se esse vestido está sendo observado de uma situação de alta ou de baixa luminosidade. E a depender de qual é a suposição que o nosso sistema perceptual faz,
ele faz algumas computações, vamos chamar assim, e aí ele chega a algumas conclusões, uma inferência sobre quais são as cores reais desse objeto. Isso acontece porque esse é o tipo de situação em psicologia, psicologia da percepção, psicologia cognitiva, psicologia da resolução de problemas, que nós chamamos de um problema mal definido. O que é um problema mal definido? É um problema que não temos clareza exatamente de qual ou quais são as possíveis respostas que nós podemos dar, que não tem uma solução clara para aquele problema, como resolvê-lo. Nesse caso aqui, nós não sabemos exatamente qual é a condição de luminosidade, porque não temos tanta clareza com base nas informações aqui, se a luz está vindo só de trás do vestido e se a frente está bem iluminada ou se não está bem iluminada. Então, por exemplo, o que acontece? Uma possibilidade que uma determinada pessoa, ela faça a seguinte suposição, e essa é uma suposição implícita, tá? Não é que explicitamente nós pensamos nisso. A suposição implícita do sistema cognitivo pode ser: olha, esse vestido aqui, essa imagem, ela está sendo vista, foi fotografada de uma situação de sombra, ou seja, tem baixa luminosidade, a iluminação aqui é fraca. Se for isso mesmo, superfícies claras, como por exemplo o branco e até mesmo o dourado, tendem a aparecer mais azuladas, né? Esses tons aqui talvez um pouquinho mais azulados. Logo, se a iluminação é fraca, o que eu estou percebendo como mais azulado, na verdade, é branco. Então, uma correção que o sistema cognitivo faz, logo eu percebo isso como branco e dourado, que seria mais ou menos isso daqui, né? É mais ou menos isso que eu percebo quando eu olho para essa imagem aqui, tá? Então aqui eu estou pegando um pedaço da imagem. Mas existe uma outra suposição que o sistema cognitivo implicitamente de outras pessoas podem fazer, que é a seguinte: a iluminação, na verdade, é intensa. Esse ambiente está bem iluminado. O fato de eu estar enxergando essas cores um pouco mais frias, né, no caso do azul, pelo menos, é porque tem uma iluminação intensa ali. E superfícies azuladas tendem a parecer mais escuras mesmo, porque elas são tons mais escuros, logo o vestido é azul e preto, e aí a percepção da pessoa é algo mais ou menos nessa linha aqui, ou seja, essa mesma imagem pode levar a duas diferentes suposições sobre a luminosidade do ambiente, aí a percepção pode ir mais para esse lado ou para esse lado. Se você quiser brincar, fazer o teste com outras pessoas, fica à vontade, e se quiser também deixar os seus comentários, suas hipóteses sobre o que aconteceu com você, eu vou adorar saber, é só deixar aqui no vídeo embaixo na aba, na guia de comentários, ok? Vamos então agora a um segundo exemplo, que é uma trend um pouco mais recente, essa é de 2025, que é do Jesus abraçando, que tem uma voz de fundo cantando If I Got Jesus, e aqui a ideia seria a inconstância perceptual, tá? Aqui eu não vou fazer nenhuma pergunta para vocês, mas para quem não viu essa tendência, eu vi ela no Instagram, mas eu acho que ela ficou famosa também no TikTok, se eu não me engano, eu não tenho TikTok, tá? Basicamente é um Jesus que vai lá e abraça as pessoas, mas aí as pessoas começaram a fazer isso com seus pets. E eu tenho aqui 3 screenshots de uma pessoa brincando dessa trend, então tinha um gatinho dela. Aí o gato vai olhar para o lado, porque Jesus chega meio que pelo lado para abraçar o gato. Note que o gato, quando ele vai virando aqui, ele já ficou com o nariz um pouco mais humano, né? Esse focinho dele virou um nariz, a boca está virando mais humanoide, né? E depois aqui ele está sorrindo, parecendo o capiroto mesmo, abraçando Jesus, algo bem blasfemo e perturbador para algumas pessoas. Eu acho hilário essas trends, né? Esse solzinho na cabeça de Jesus que parece que foi colado para o teatrinho da escola, né? Eu acho muito engraçado essa trend, né? Algumas pessoas podem achar desrespeitosas em algum nível, mas qual que é a mensagem que eu quero trazer aqui? Note que a inteligência artificial, né, que está fazendo isso, que está juntando um personagem que tecnicamente não está ali na cena original da gravação, né, que é o Jesus da inteligência artificial, e ele está tentando abraçar o animal. E para nós é trivial, né, nós percebermos os objetos como constantes, né? Ou seja, o que é trivial para humanos, reconhecer uma forma perceptual estável, ainda é extremamente difícil para sistemas artificiais. Então, se você olha esses videozinhos que colocam, por exemplo, personagens que existem na vida real, mas que na verdade estão em cenas inusitadas. Uma época tinha do Messi, do Cristiano Ronaldo. Eles fazem coisas absurdas, os objetos não têm uma estabilidade, somem da mão deles, aumentam de tamanho, desaparecem. O Messi tem uma tatuagem no braço direito, daqui a pouco a tatuagem foi pro lado esquerdo, o texto que estava escrito mudou, e as coisas mudou de roupa, a roupa estava de manga comprida, daqui a pouco está de manga curta. Não tem uma continuidade nas imagens, e isso
gera muitos absurdos que são bem engraçados e bem interessantes, mostrando que o que é básico para a gente, o que é óbvio, o que é simples, que é a constância perceptual para uma inteligência artificial, é algo extremamente difícil de ser obtido. Vamos agora revisitar a questão inicial do vídeo, né? Qual quadrado é mais escuro, o A ou o B? A imagem era essa daqui, eu espero que você tenha respondido. Eu sei a resposta, tá? Antes de mais nada, a resposta é que os dois têm o mesmo tom de cinza, então não tem diferença entre o A e o B, mas mesmo sabendo disso, eu não consigo aceitar, olhando essa imagem, que esse quadrado aqui para mim ele é mais claro e esse é mais escuro, tá? Eu sei que isso não é verdade, que na verdade é a mesma coisa. Mesmo olhando aqui a demonstração que mostra isso, olha lá, ele vai tirar todas as peças, vai deixar só o A e o B, e quando tiver só o A e B, a gente vê que é igual. Conforme vai preenchendo tudo, nada mudou no A e no B, eles não estão sendo modificados, mas quando completa, parece que a sombra desse cilindro que é colocado aqui, que projeta uma sombra aqui na diagonal, superpõe o nosso conhecimento de que o A e o B têm a mesma luminosidade do ponto de vista objetivo, ok? Ou seja, aqui nós temos uma disputa entre a constância de cor e a inconstância de brilho, tá? Então, o nosso sistema visual ele precisa determinar a cor dos objetos no mundo. E aqui no caso, o problema é que tem uma sombra que insere uma cor a mais, né, um brilho a mais ou a menos numa região do tabuleiro. Provavelmente tem processos top-down aqui influenciando a nossa percepção, que é, bom, eu sei que tem uma sombra aqui, né? Isso é claro para mim, mas a minha tendência é de perceber um tabuleiro de xadrez como aqui são as células ou as células, né, que fala, agora eu não sei se é célula, as caselas que são brancas e as caselas que são, nesse caso, geralmente são pretas, mas que são cinzas, né? Então, a tendência que eu tenho é de saber que, objetivamente, né, essa célula e essa célula e essa célula e essa célula, elas têm a mesma cor no mundo físico. Aí tem algo que está batendo de frente aqui, que é, olha, mas aqui tem uma sombra, então essa célula aqui, ela está um pouquinho mais escura do que essa daqui. E as duas são brancas, mas essa parece estar mais escura que essa. Ainda assim, ela parece que essa daqui é mais clara que essa, né? Mesmo ela tendo uma sombra. Mas quando eu tiro as demais células, eu percebo que objetivamente, a luminância das duas é igual. Ou seja, aqui eu mantenho aqui a constância de cor não é preservada, ou seja, eu estou quebrando a constância de cor, eu não estou percebendo a cor como igual, porque eu tenho uma inconstância de brilho, tá? Tem uma explicação mais detalhada, isso vai estar na descrição do vídeo, o link do pesquisador que originalmente fez a demonstração dessa ilusão da sombra do tabuleiro de xadrez, perdão. Mas a ideia principal aqui é mostrar como que nós observamos, compreendemos representações estáveis do nosso ambiente, não obstante, em algumas situações como essa daqui, essa demonstração, isso nos leva a erros. No geral, isso nos leva a acertos e adaptações no nosso meio. Para finalizar, qual mensagem para levar para casa na aula de hoje? Eu trouxe aqui uma frase de um pesquisador que escreveu uma reportagem para uma revista, tá? Para um site, e em livre tradução fica assim: o que percebemos é uma ilusão construída baseada em algoritmos perceptuais que fazem suposições razoáveis sobre a distância, a iluminação, o tamanho, movimento e a cor dos objetos no mundo. Mas são suposições e, às vezes, elas podem falhar. Isso foi dito pelo Novelli em 2015, com uma ligeira adaptação minha. Ok? E aí, como sugestões de materiais, recomendo mais uma vez o canal Pticologia do amigo Edmilson, também recomendo o canal Eu Percebo do professor Rui de Moraes Júnior da Universidade de Brasília, e por fim, uma sugestão extra para essa aula, recomendo um episódio do podcast Naruhodô, que é o episódio 33, é tinta ou óleo nas pernas que rodaram na internet, que é a mesma lógica, a mesma ideia daquele lá do vestido de duas cores, só que aqui é uma imagem que algumas pessoas percebem a pessoa como óleo na perna ou com tinta branca derramada na perna. Tem uma lógica muito parecida com essa ideia de constância perceptual, de processamento top-down, bottom-up, de luminância, e conversa um pouco com esse tópico de percepção visual. Tá bom, gente? É isso então, essas são as minhas recomendações para hoje. Por hoje é só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.